Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais notícias. Hoje, sabadão, chegou o final de semana, né? 19 de fevereiro de 2022. E no início desse vídeo eu já quero pedir para você que assista o vídeo até o fim. Isso ajuda muito a gente. Também já vai clicando aí no joinha para ajudar nós, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você receber todos os vídeos assim que forem postados aqui no canal. Também, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe o seu comentário. Eu sou Luiz da Silva Marques, sou deficiente visual, estou cego, mas todos os dias estou aqui trazendo notícias para você. E por falar em notícia, vamos a elas então, né? Vou falar um pouquinho dos bastidores da política. Gilberto Kassab, o, o ser mais experiente do PSD, ainda aposta, quer dizer, todo o partido, né, aposta na candidatura de Eduardo Leite. Mas Kassab não descarta a possibilidade de uma aliança para o primeiro turno com o ex-presidente Lula. Segundo informações de bastidores, o, o líder do PSD, Gilberto Kassab, é um homem muito experiente e tem com certeza facilidade para mudar um pouquinho essa história da terceira via para as eleições de outubro. Gilberto Kassab acena para uma aliança com o PT, enquanto o partido ainda aposta na candidatura de Eduardo Leite. Mas é certo que Gilberto Kassab pode fazer uma aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, claro. Levando em conta a sua experiência e o respeito que tem dentro do partido, se Gilberto Kassab quiser essa aliança com o ex-presidente Lula, com certeza todo o partido o acompanha. Já o presidente Jair Bolsonaro, em uma das suas entrevistas, disse que quer ver se o petista tem condições de ganhar a eleição em um processo limpo. Afirmou também que Lula tem ganhado apoio porque já negociou os ministérios e o comando das estatais, mas que não tem condições de ganhar a eleição em uma corrida limpa, disse o presidente. Abre aspas. Espero que o povo acorde. Fecha aspas. Ainda falando do presidente Jair Bolsonaro, em sua live na noite de ontem, quinta-feira, 18, o presidente Bolsonaro citou o governo do ex-presidente Lula e disse o presidente que a carne na época do Lula era mais barata, que era mais barata mesmo, mas que o Lula não enfrentou uma pandemia. Abre aspas. De fato, a carne no governo do Lula era mais barata mesmo. Você comprava carne mais barata. Mas ele não enfrentou uma pandemia. Ele não enfrentou um endividamento de 700 bilhões de reais. Ele não enfrentou o desemprego. Na época dele, eram 40 milhões de pessoas viviam na informalidade. Fecha aspas. O presidente citou o desemprego, o baixo índice de desemprego na época do governo Lula.
E a porta-voz da Casa Branca, vamos agora lá para os Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca disse que Bolsonaro está do outro lado da União Global. Disse ela, Bolsonaro, por manifestar ali solidariedade ao presidente Vladimir Putin em meio a uma tensão muito grande entre a Rússia e a Ucrânia, em um momento em que o risco é que a Rússia possa invadir a Ucrânia a qualquer momento, Bolsonaro disse ser solidário com a Rússia. Segundo ela, estar solidário a um país que planeja invadir um outro país e ainda por ser menor, está distante da união entre os países globais. Está na contramão, afirmou a porta-voz da Casa Branca. Essa é a segunda vez que os Estados Unidos criticam a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. O presidente russo Vladimir Putin, nesta manhã de sábado, acompanhou o treinamento e lançamento de mísseis balísticos. Direto do Kremlin, acompanhou esse treinamento junto com o presidente de Belarus, país vizinho aliado à Rússia. Tem uma região no leste da Ucrânia, são duas pequenas cidades, vilarejos, seja lá como as pessoas queiram chamar, que eles se intitulam autônomos ali, né? Eles estão separados da Ucrânia, são ucranianos, mas estão separados da Ucrânia. O interessante disso é que as violações do cessar-fogo vêm acontecendo nessa região. Esses que são separatistas, eles são ucranianos, mas se julgam russos. Então eles se sentem bem lá na Rússia, eles gostam de estar na Rússia, eles se julgam russos. O que acontece? Os tiroteios aconteceram nessa região, onde possivelmente esses separatistas que estão na região ali da Ucrânia possam ter atirado em civis ucranianos, eles mesmos, para então dizer que a Ucrânia está atacando. Eles possam ter atirado, em soldados russos, né, para dizer que a Ucrânia está atacando, para que assim aconteça a guerra. Isso é o que está dizendo também os Estados Unidos quando diz que a bandeira de paz do governo russo é falsa, porque, segundo o governo americano, a Rússia pode estar usando desses separatistas para iniciar ali uma guerra. Esses separatistas que se julgam russos, eles atiram nos soldados para então dizer que a Ucrânia está atirando, quando na verdade pode ser que exista um acordo entre a Rússia e esses separatistas para iniciar a guerra, né? Às vezes um tiro ou um disparo de algum outro tipo de arma pode ser o gatilho para o início da guerra. Então, tá bem complicada a situação lá. O fato é que o final da tarde de sexta-feira e esta manhã de sábado foi ordenado pelos líderes separatistas que evacuassem aquela área
uma vez que os riscos estão maiores, né? Os tiroteios podem começar ali, entre russos e ucranianos, e eles ficarem no meio de balas trocadas, né? Isso pode ser perigoso e morrer muitos civis. Por isso, determinaram ontem à tarde a evacuação dessa área. As regiões separatistas são Luhansk e Donetsk. Os comandantes dessas regiões convocaram todos os homens capazes de segurar uma arma e enviaram para os quartéis para que assim possam se preparar para um possível ataque. Como eu já disse aqui, os Estados Unidos defende a possibilidade de que esse grupo, essas duas regiões, estejam em acordo com a Rússia para, como eles são ucranianos, mas a favor da Rússia, então eles provavelmente que vão começar a guerra. Se eles atirarem ali, vão dizer que a Ucrânia está atirando, porque são ucranianos. E aí a Rússia vai atacar, né? Então, vamos esperar para ver se realmente isso acontece. Eu estou torcendo para que isso não aconteça, né? Mas voltando aqui para o Brasil, né? O Supremo Tribunal Federal votou nesta sexta-feira contra a determinação de barrar a exigência do comprovante de vacinação ou passaporte da vacina nas universidades federais. No ano passado, o juiz e ministro Luiz Roberto Barroso derrubou uma determinação do Ministério da Educação que proibia a exigência do passaporte da vacina ou do comprovante de vacinação para alunos frequentarem as aulas em universidades públicas. Ontem, o Supremo Tribunal votou em apoio ao relator, votou 10 votos a 1, dando autonomia para as universidades de escolher ou não, né, de exigir ou não o comprovante de vacinação. Então, cada universidade agora e escolas terão autonomia para decidir se exigem o passaporte ou o comprovante de vacina, seja como for, ou não. Falar um pouquinho da região serrana lá do Rio de Janeiro, Petrópolis. O Corpo de Bombeiros, que trabalha no resgate às vítimas do desastre ocorrido na última terça-feira com as fortes chuvas na região de Petrópolis, foi procurar por galochas, capacetes, a paz, e não tinha nada. Nada. O estoque estava zerado. O Corpo de Bombeiros pediu a compra de materiais com urgência, né? Esses materiais são materiais que deveriam ter estoque ali direto, né? Capacete, pá, né? Para cavar. E, infelizmente, não tem, né? O Corpo de Bombeiros está trabalhando com a cara e com a coragem. Ainda nessa semana, eu noticiei aqui um estudo feito pela Prefeitura de Petrópolis em 2017, onde mais de 20 mil casas estavam em situação de risco e a Prefeitura já sabia disso. E se viesse um temporal,
essas casas poderiam ter consequências catastróficas, né? Essa vila, essa região. Nada foi feito. E agora que a chuva veio, as casas foram destruídas, vidas perdidas e o corpo de bombeiro não tem o material para trabalhar. O que é que está acontecendo? Né? O que é que vem acontecendo com os nossos governantes? Né? O que é que está acontecendo, ô Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus, vamos ter compaixão das pessoas, vamos ter compaixão, são vidas perdidas. É preciso olhar com outros olhos para situações desse tipo. Em uma matéria feita pelo G1, o portal de notícias da Rede Globo, o portal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber detalhes com relação à situação e se essa compra de materiais básicos para qualquer tipo de ação, resgate, ou seja como for, se essa compra vai acontecer. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro não deu resposta. O total de mortos em Petrópolis chega a 137. Há 191 pessoas desaparecidas, segundo o registro feito pela Polícia Civil e pela Defesa Civil. Mas aí fica complicado, é o que a gente acabou de falar aqui. O Corpo de Bombeiros, sem material, sem as ferramentas adequadas para trabalhar, são mais de 190 pessoas ainda que estão desaparecidas, que estão lá entre os escombros e o Corpo de Bombeiros sem condições de trabalho. Existem sim pessoas sendo deslocadas para essa região, né? São homens de outros estados que estão vindo para contribuir com essas buscas. Mas aí fica a pergunta: vêm os homens, mas cadê o material para trabalhar, né? O número de desabrigados em Petrópolis já chega a 967. 967 pessoas que estão sem casa. O governo do estado e a prefeitura de Petrópolis se manifestaram com relação aos desabrigados, dizendo que estão vendo a possibilidade de, a partir de segunda-feira, pagar um aluguel social. Um aluguel social é quando o estado paga temporariamente o aluguel de um local, seja de um abrigo, de casas para abrigar essas pessoas, até que se resolva a situação delas. Pode ser que hoje seja um dia chuvoso em Petrópolis. Ontem, por volta das 7h40 da noite, a Defesa Civil voltou a tocar as sirenes pelas fortes chuvas novamente lá em Petrópolis, para avisar aqueles que ainda estão no local dos riscos de novos desabamentos ou deslizamentos, né? Vamos falar um pouco agora do carnaval. A Prefeitura de Três Lagoas não vai decretar ponto facultativo para os funcionários municipais, né? Então, a Prefeitura e toda a rede municipal de Três Lagoas trabalhará normalmente nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. O pedido foi feito pela Associação do Comércio do município e, segundo o prefeito, entende-se que se chegou a essa conclusão devido à atual situação de contaminação do Covid-19, uma vez que em um decreto de ponto facultativo, as festas serão maiores, havendo assim aglomeração. Então, por precaução, não será decretado ponto facultativo em Três Lagoas. Vamos à cotação do dólar. O dólar hoje está fechando a semana em R$ 5,14. Já o dólar turismo está fechando a semana em R$ 5,39.
E eu quero mandar um abraço lá para Luzia Oliveira Félix, para o Vanilton Oliveira Félix, para Dora Makeup, a Doraci Alves Marques, para o Nelson da Silva Marques, para o André Fedato, para Maiara Santos Teixeira e como poderia ficar de fora, né? Não pode, a Lígia Marques. Bem, para Josiane Alves, para Natália da Silva Marques e para Pati Matos. Para Luzia Aparecida Soares da Silva. Muito obrigado a vocês sempre interagindo com a gente. Isso é muito importante, né? E não esquece aí de dar o like, de se inscrever, de ativar o sininho e compartilhar. Muito obrigado a você que chegou até aqui, né? Assistiu o vídeo até agora. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um final de semana abençoado, uma ótima tarde de sábado, um domingo cheio de paz, de luz, enfim, tudo de bom para você. Eu volto com as notícias na segunda-feira, tá bom? De repente amanhã a gente tem aí algum vídeo, vamos ver, né? Eu volto então na segunda-feira. Fique com Deus e até lá.